Quando o portão de ferro rangeu lentamente, dando passagem ao carro antigo que eu havia alugado de propósito, senti o coração bater mais forte. A estrada de terra levantava poeira sob os pneus, e a casa ao fundo, com sua fachada imponente e janelas altas, parecia mais fria do que eu lembrava nas fotos. Eu estava ali para passar alguns dias com a família dele, a convite do próprio, mas havia tomado a decisão de me apresentar de outra forma. Sabia que me olhariam da cabeça aos pés antes mesmo que eu dissesse uma palavra. O vestido simples que usava, comprado num brechó de bairro, era propositalmente discreto. Meus cabelos, presos num coque desalinhado, escondiam os fios bem cuidados de salão caro. Carregava uma pequena bolsa e uma mala desbotada que comprei só para essa ocasião. Mal desci do carro, uma mulher saiu da varanda gritando ordens, como se eu fosse uma funcionária qualquer. Não tive coragem de corrigi-la. Apenas sorri, fiz um gesto afirmativo e fui em direção à cozinha externa, onde ela apontava com impaciência. Você é a nova ajudante, né? Já vai começando a limpar ali dentro. Está uma bagunça. As palavras dela cortaram o ar com a frieza de quem se sente dona do mundo. Respirei fundo e entrei, pisando devagar no chão de cerâmica fria. A cozinha cheirava a tempero forte e desdém. Lá dentro, uma moça mais jovem me olhou com desprezo e virou os olhos antes de sair bufando. Não sabiam quem eu era, e por enquanto, isso era perfeito. Durante todo aquele dia, cumpri tarefas como se aquela fosse realmente a minha função. Lavei louças que não sujei, limpei pisos que não pisei e preparei café que ninguém me agradeceu por fazer. Cada movimento era observado com julgamento, como se buscassem um erro para me acusar. Mas eu me mantive serena, segura de que mais cedo ou mais tarde, a verdade viria como um raio em céu limpo. Foi no fim da tarde, enquanto recolhia toalhas do varal, que o noivo apareceu pela primeira vez. Olhou-me de longe, mas não me reconheceu de imediato. O sol batia em meu rosto, e talvez por isso ele hesitou. Caminhou devagar, coçou o queixo, mas foi interrompido pela mãe, que o puxou para dentro antes que ele dissesse algo. Sorri por dentro. A peça havia começado, e eu estava no papel principal, mesmo que eles ainda não soubessem. Enquanto a noite caía e as janelas se iluminavam com luzes amareladas, eu me sentei num banco de madeira nos fundos da casa. Observei os risos vindo da sala, as taças tilintando e as vozes falando de assuntos que eu conhecia bem. Eles não sabiam que aquela empregada era dona de mais da metade do que orgulhosamente ostentavam. E era só o começo. Na manhã seguinte, o sol mal havia surgido no horizonte quando bateram a porta do quartinho ao lado da lavanderia onde me mandaram dormir. A mãe dele, com uma expressão azeda, ordenou que eu preparasse o café da manhã antes das 7. Seu tom não admitia questionamentos, como se minha existência ali se resumisse a servir. Me levantei em silêncio, vestindo o avental que ela havia deixado sobre a cadeira. Senti o cheiro do sabão em pó nos dedos enquanto amarrava o pano na cintura, mas meu espírito continuava limpo e atento. Na cozinha tudo já estava em seu lugar, exceto minha dignidade, que parecia prestes a ser testada. A irmã dele apareceu descalça, com os cabelos presos num rabo de cavalo frouxo e uma expressão de tédio arrogante. Sem sequer me cumprimentar, apontou para a geladeira e disse com desdém: "Você sabe fazer ovos pochê ou vai precisar do YouTube?" Sorri com um leve arquejo de sobrancelha, e comecei a preparar os pratos com uma técnica que aprendi em Paris, não que ela soubesse. Enquanto mexia as panelas, percebia os olhares atravessados e os cochichos no corredor. Durante o café, fui chamada várias vezes à mesa como se fosse uma garçonte. A mãe dele estalava os dedos, apontava xícaras e reclamava da temperatura do leite. Uma das tias, com um colar exageradamente brilhante, me olhou como se eu tivesse saído de um beco escuro e disse: "Hoje em dia qualquer uma acha que pode trabalhar numa casa de família." Engoli em seco, mantendo a compostura. Cada palavra dela era um prego que afundava no meu orgulho, mas eu não estava ali para revidar, ainda. Quando terminaram de comer, deixaram a mesa como um campo de batalha. Guardanapos amassados, pratos sujos, restos de comida espalhados. Era como se tivessem feito aquilo de propósito para me lembrar do meu lugar. Passei horas lavando tudo em silêncio, escutando as risadas ao fundo, e lembrando das festas que já banquei para famílias bem mais importantes que aquela. No meio da tarde, me mandaram cuidar do jardim dos fundos. O calor era sufocante, e o vestido colava ao corpo com o suor. Enquanto regava as plantas, ouvi a irmã dele ao telefone, contando para alguém que tinham contratado uma moça do interior sem muita noção. A gargalhada dela foi como um tapa na cara. Era impossível não se sentir diminuída, mesmo sabendo da verdade por trás da farsa. Mais tarde, ao recolher a roupa do varal, encontrei um bilhete escondido entre os lençóis.
Era do caseiro, um homem de olhar calmo e fala pausada, que até então havia me tratado com educação. No bilhete, ele dizia apenas: sei quem você é. Estou do seu lado. Aquilo aqueceu meu peito e renovou minha força. Não estava sozinha naquele jogo. Quando o dia terminou e me deitei no colchão fino do quartinho, as costas doíam, mas minha mente estava alerta. Eles ainda não sabiam, mas cada gesto de desprezo estava sendo anotado na minha memória. E o dia do acerto de contas se aproximava. Era fim de tarde quando a tempestade começou a se formar no céu. As nuvens pesadas anunciavam um temporal, e a cozinha, que costumava ser quente e abafada, ganhava uma penumbra fria. Eu aproveitava o silêncio raro para organizar os armários, mantendo o corpo ocupado enquanto a cabeça fervia com pensamentos. Foi então que ouvi passos apressados e vozes sussurradas entrando pela porta dos fundos. Instintivamente me escondi no armário de mantimentos, deixando a porta entreaberta o suficiente para ouvir. As vozes eram familiares. A irmã dele e uma prima, daquelas que usam perfume forte e rímel exagerado, entraram rindo. Elas acreditavam estar sozinhas. A conversa começou com banalidades, mas logo ganhou um tom que gelou minha espinha. Ela não faz ideia de que ele ainda está com a outra, né? Claro que não. Aquela coitada só serve para enganar a família do pai. Vai ser descartada assim que ele conseguir o que quer. Meus olhos se arregalaram no escuro. Era de mim que falavam, com um desprezo tão natural quanto respirar. Enquanto segurava o fôlego para não fazer barulho, ouvi mais detalhes que me desmontaram por dentro. Comentavam sobre como noivo, o homem que dizia me amar mantinha encontros com uma ex, e que o plano dele era herdar parte dos negócios da minha família, acreditando que eu, inocente, facilitaria tudo. E o melhor de tudo, riu a prima, é que ela acha que estão apaixonados. Mal sabe que ele ri dela pelas costas. Senti o estômago revirar. Aquilo era mais do que uma traição amorosa, era um golpe. Elas saíram da cozinha sem notar minha presença. Esperei alguns minutos antes de sair do armário, sentindo o chão girar sob os pés. A chuva começou a cair lá fora, e parecia lavar não só o quintal, mas também minhas ilusões. Peguei um pano de prato qualquer e comecei a limpar o balcão, fingindo normalidade para quem passasse por ali, mas dentro de mim tudo estava diferente. Mais tarde, quando ele apareceu na cozinha e tentou me cumprimentar com um beijo discreto na bochecha, virei o rosto com um sorriso amargo. Ele percebeu algo estranho, mas não comentou. Em vez disso, me pediu um copo d'água, como se eu ainda fosse apenas a funcionária. Entreguei o copo sem dizer uma palavra, mas o encarei por segundos longos o suficiente para deixá-lo inquieto. Naquela noite, deitada no colchão fino, as palavras das duas ainda ecoavam em minha cabeça. A raiva crescia, mas junto com ela vinha uma estranha clareza. Agora eu tinha mais do que um motivo para continuar com aquela encenação. Já não era apenas sobre ser subestimada, era sobre justiça e vingança. A noite do jantar chegou com pompa e pretensão. A sala de estar fora arrumada com castiçais antigos e uma toalha de linho que provavelmente só saía do armário em ocasiões muito especiais. A família receberia convidados importantes, amigos do pai, um possível investidor e um político local. Todos ali para impressionar, e claro, para exibir uma imagem de elegância que por dentro mal se sustentava. Coube a mim organizar a mesa, preparar as entradas e servir os pratos. Fiz tudo com uma precisão quase teatral. Sabia que cada gesto meu estava sendo vigiado, então me movia como uma sombra, silenciosa, eficiente e invisível. O vestido continuava o mesmo, simples e sem destaque. Mas por dentro, eu vestia outra pele, a de quem sabia mais do que fingia, e usaria isso a seu favor. Durante o jantar, ouvi risos forçados e histórias repetidas contadas como se fossem inéditas. Comentavam sobre viagens que nunca fizeram, negócios que só existiam no papel e conquistas que dependiam de uma boa encenação. Eu transitava entre os lugares com a bandeja nas mãos, ouvindo tudo. Ninguém ali sabia que dias antes, eu estivera num evento ao lado de dois dos empresários que eles agora bajulavam em voz alta. Foi no momento de distração que ouvi um comentário que me tirou o chão, mas apenas por dentro. Você viu o anel que a noiva dele deu? De segunda linha, certeza. Devia ser presente de uma tia velha. Pelo jeito dela, parece até que foi criada no interior. Riram alto, sem perceber que eu estava a poucos passos de distância, servindo vinho para o homem que liderava a conversa. Meu sangue ferveu, mas mantive o rosto sereno. Quem olha de baixo para cima às vezes não percebe o abismo que está prestes a se abrir sob seus pés. Em certo momento, o noivo fez um brinde, agradecendo a presença de todos e mencionando, com um sorriso cínico, que em breve, novidades surgiriam na família.
Todos bateram palmas, achando que ele se referia ao noivado. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso havia cálculo e interesse. Ele não olhou para mim uma única vez naquela noite. Talvez, naquele papel de empregada, eu finalmente tivesse me tornado invisível o suficiente para enxergar tudo. Ao final do jantar, enquanto lavava os últimos copos na cozinha, senti alguém se aproximar. Era o caseiro, o mesmo que havia me deixado o bilhete. A senhora tá firme, mas tome cuidado. Eles são bons em fingir e em destruir quem atrapalha. Assenti com um leve gesto, sem olhar para ele. Sabia que precisava continuar jogando o jogo, mas as cartas estavam começando a virar, e ninguém naquela casa fazia ideia do que estava por vir. Na manhã seguinte ao jantar, fui escalada para ajudar com a limpeza do estábulo. Diziam que as visitas sujavam demais com os sapatos caros e que ninguém mais queria entrar ali. Aceitei a tarefa sem hesitar. O cheiro de feno molhado, misturado ao perfume adocicado dos cavalos, era mais honesto do que qualquer palavra dita naquela casa. E curiosamente foi ali, entre paredes de madeira e poeira antiga, que algo começou a mudar. Enquanto organizava os sacos de ração, o caseiro apareceu, encostado na porta com um pano jogado no ombro. Seu olhar era mais curioso do que respeitoso. Sem rodeios, disse: se eu fosse a senhora, não deixava isso tudo barato. Gente como eles precisa aprender do jeito mais difícil. Era a primeira vez que alguém me chamava de senhora desde que cheguei. Não disfarcei o sorriso. Aquele homem via através das aparências. E naquele momento eu precisava de aliados, mesmo que silenciosos. Conversamos por alguns minutos, entre baldes e ferraduras penduradas. Ele conhecia histórias daquela família desde os tempos do avô do noivo. Discretamente me contou que muitos dos negócios que eles ostentavam eram sustentados por favores, dívidas escondidas e jogos de aparência. E mais, ele sabia que meu nome verdadeiro não era o que me apresentaram como funcionária. Vi a senhora na televisão, numa entrevista. Fingi não reconhecer, mas sabia desde o começo. Aquilo me tocou mais do que eu esperava. Em meio a tanta falsidade, encontrar alguém que me enxergasse de verdade me devolveu parte da coragem que eu havia enterrado nos últimos dias. Foi ali, sentada num banco de madeira ao lado de um potro recém-nascido, que decidi que não esperaria mais. O jogo iria virar, e seria com classe. Contei ao caseiro parte do que havia escutado no armário da cozinha, e ele apenas assentiu, como se tudo já fosse esperado. Quer saber como atingir onde mais dói? Dinheiro, nome e aparência. Tire isso deles, e o resto desmorona. Guardei cada palavra como uma chave para abrir o cofre da vingança elegante que eu planejava. Ao voltar para casa, passei pela sala onde a irmã dele exibia roupas novas para as amigas. Vi a mãe cochichando com uma senhora de cabelos tingidos sobre um possível acordo para casar o filho com alguém mais influente. Cada fala era como combustível para o que viria. Eles estavam tão certos de seu controle que sequer percebiam o terremoto que se formava sob seus pés. Naquela noite, enquanto observava as luzes da varanda se apagando uma a uma, escrevi uma mensagem que guardava há dias. Era a hora de fazer um convite que ninguém naquela família esqueceria. O palco seria outro, e o papel de empregada finalmente seria deixado de lado. Na manhã de segunda-feira, ainda antes do café ser servido, o celular antigo que eu usava tocou com um número reservado. Atendi em silêncio, com o coração acelerado. Do outro lado da linha, a voz do meu assessor pessoal soava clara e objetiva. Está tudo confirmado. O evento beneficente será nesta sexta. Quer que anuncie seu nome como patrocinadora principal? Sorri com um brilho nos olhos que nenhuma humilhação conseguiu apagar. Respondi com firmeza, sim. E certifique-se de que todos os nomes daquela lista recebam um convite. Entre os convidados, claro, estava toda a família dele. Passei os dias seguintes como se nada tivesse acontecido. Continuei servindo a mesa, limpando banheiros e recolhendo roupas no varal. Mas por dentro, cada passo que dava era milimetricamente calculado. Eles não desconfiavam de nada. Pelo contrário, estavam ocupados demais organizando uma pequena recepção para amigos influentes que viriam visitar a casa de campo no fim de semana. Na quarta-feira à tarde, os convites começaram a chegar. Vi a mãe dele abrindo um envelope prateado com ar de curiosidade. Assim que leu o conteúdo, seus olhos se arregalaram. O Instituto Alma Dourada vai fazer um evento beneficente aqui perto. Dizem que a nova investidora é uma mulher muito jovem e milionária. Ela comentou em voz alta, chamando a irmã e o filho. O noivo pegou o convite e leu com atenção. Uma sombra passou por seu rosto, mas ele não disse nada. Talvez já tivesse reconhecido o nome que assinava como anfitriã da noite. Na cozinha, finjo não saber de nada. Continuei lavando louças enquanto eles discutiam se iriam ou não.
Devemos comparecer, sim. Esses eventos são ótimos para fazer contatos. E se essa tal investidora for alguém importante, precisamos impressionar. O comentário veio da tia dele, sempre preocupada com aparências. Quase ria em silêncio. Mal sabiam que a tal investidora dormia no quartinho ao lado da despensa. Na sexta-feira vesti um conjunto sob medida, enviado diretamente da capital. Maquiagem leve, salto médio, cabelos soltos com ondas suaves. O carro que veio me buscar tinha vidros escurecidos e um motorista uniformizado. Quando passei pela casa principal, todos estavam se arrumando para o evento. Ninguém me viu sair. Melhor assim. Horas depois, cheguei ao local do evento, uma propriedade elegante decorada com luzes pendentes e música suave ao fundo. Cumprimentei empresários, artistas e representantes da imprensa. Tirei fotos ao lado da logomarca do Instituto e dei entrevistas breves, sempre com classe e descrição. Meu nome, agora revelado ao público, estava em todas as redes sociais da noite. Faltando pouco para o início do discurso de abertura, vi ao longe o carro da família chegando. Eles desceram com roupas elegantes, sorrisos prontos para impressionar. Mas quando viram meu rosto estampado no banner principal, as expressões mudaram de imediato. O choque foi nítido. A mãe empalideceu, a irmã travou a respiração. E o noivo, apenas baixou os olhos. Eles não sabiam se vinham me cumprimentar ou se fingiam que não me conheciam. Mas agora, os papéis estavam invertidos. Eu era a anfitriã. E o jogo, enfim, começava a virar de verdade. As luzes do salão refletiam nos vidros altos, criando um brilho elegante que dava ao ambiente um ar quase cinematográfico. No centro, um palco simples com um microfone aguardava a abertura oficial da noite. Eu caminhei devagar até ele, cruzando olhares surpresos e admirados. Meu nome estava nos murais, nas placas douradas de boas-vindas e na ficha de todos os presentes. A mulher misteriosa que, em poucos meses, havia se tornado uma das maiores investidoras da região. Enquanto subia os 3 degraus do palco, pude ver nitidamente a expressão congelada da mãe dele, sentada ao lado de uma socialite local. Ela me encarava como se tivesse visto um fantasma. A irmã segurava uma taça com tanta força que seus dedos estavam brancos. O noivo, num canto mais afastado, parecia pequeno diante de tudo. O mundo que eles fingiam dominar agora girava em torno de mim. Aplaudida por muitos, peguei o microfone com leveza e um sorriso sereno. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, cercada de pessoas tão importantes. Esta noite representa mais do que filantropia. Representa transformação, coragem e principalmente verdade. Minha voz era firme, mas doce. Cada palavra escolhida com o cuidado de quem prepara um prato refinado. Eu falava para todos, mas cada frase tinha um destino bem definido. Ao fim do discurso, agradeci aos parceiros e fiz questão de citar nomes, inclusive o da família dele, pelos dias de convivência que me ensinaram tanto sobre caráter e aparências. As entrelinhas foram como flechas em silêncio. Alguns notaram, outros fingiram não perceber, mas eles entenderam perfeitamente. Após os aplausos, desci do palco e fui recebida por empresários, jornalistas e políticos. Fotos, cumprimentos, promessas de novas parcerias. A noite era minha. Vi quando a mãe dele tentou se aproximar, puxada pela curiosidade e pela tentativa de manter as aparências. Querida, não sabíamos que era você. Que surpresa agradável. Seu sorriso era falso, como o espelho rachado. Respondi com elegância, imagino. Às vezes, o que está diante dos nossos olhos é o que menos enxergamos. Ela engoliu seco e recuou. A irmã passou por mim com pressa, sem coragem de encarar. O noivo, por fim, veio até mim, com o olhar hesitante de quem ainda buscava controle. Você planejou tudo isso? Eu olhei nos olhos por longos segundos antes de responder. Não, eu apenas deixei que vocês mostrassem quem realmente são. Ele tentou argumentar, dizer que tudo era um mal-entendido. Mas naquele salão, rodeado por pessoas que agora me respeitavam e admiravam, suas palavras soavam pequenas. Pela primeira vez, ele parecia entender o que era estar do lado de fora da verdade. A noite continuou, e eu flutuava entre os convidados como uma nova versão de mim mesma. Já não havia tristeza, nem raiva. Havia poder. E havia justiça. O dia seguinte amanheceu silencioso. A casa de campo, tão barulhenta e cheia de vida nos últimos dias, agora parecia murmurante, como se cada parede carregasse o peso do que havia sido revelado. Voltei sozinha, no mesmo carro que me buscou na noite anterior, não porque precisasse, mas porque queria. Havia algo que ainda precisava ser encerrado ali com minhas próprias palavras. Ao chegar, fui direto para o salão principal. A família estava reunida para o café, com rostos pálidos e olhares desconfortáveis.
Nenhum deles parecia saber como reagir. A mãe desviou os olhos. A irmã fingiu mexer no celular. O pai, o único que até então mantinha alguma postura neutra, apenas me observava com expressão indecifrável. E o noivo, bem, ele foi o único que teve coragem de se levantar. Você tem todo o direito de estar magoada. Mas será que foi necessário nos expor daquela forma? Sorri, sentando-me à mesa como quem voltava ao próprio trono. Vocês se expuseram sozinhos. Eu apenas permiti que fossem vistos. Houve um silêncio pesado. As palavras pairavam no ar como nuvens prestes a chover, mas não houve tempestade. Houve revelação. Ele tentou justificar suas atitudes. Disse que estava confuso, pressionado, que o pai esperava um casamento vantajoso. Falou da ex como se tivesse sido um erro do passado, sem importância real. Disse que me amava, que ainda me amava, e que tudo poderia ser diferente dali pra frente. Você sempre foi diferente de tudo que eu conheci. Forte e generosa. Mas eu não soube lidar com isso. Olhei nos olhos dele, buscando traços do homem que achei conhecer. Estavam lá, mas agora envoltos por uma camada de conveniência que eu não podia mais ignorar. Levantei-me devagar, ajeitando o casaco sobre os ombros. Caminhei até ele e segurei sua mão por um instante, apenas para dizer: o amor precisa de respeito para sobreviver. E aqui, só o que recebi foi julgamento. Soltei sua mão com delicadeza. Atrás de mim, o caseiro observava em silêncio, com um leve aceno de apoio. Era a única figura ali que havia sido verdadeira do começo ao fim. Naquela tarde deixei a casa de campo sem olhar para trás. O céu estava limpo, como se algo finalmente tivesse se resolvido dentro de mim. Não levei mágoas, levei sabedoria. Descobri que a pior solidão é estar cercada por gente que só vê o que quer ver, e que o maior luxo da vida é poder escolher com quem dividir a verdade. Meses depois, abri uma fundação com o nome da minha mãe, ajudando mulheres que foram subestimadas, silenciadas ou enganadas. A história com aquela família virou apenas um capítulo do meu passado. Um capítulo necessário, porque foi ali que eu descobri quem eu era e quem eu nunca mais aceitaria ser.